Olá, Deus te abençoe. Graças a Deus. Sejam muito bem-vindos ao programa Mudança de Vida Hoje. Muito obrigada por estar aí. Que Deus abençoe você demais, a sua casa, a sua família. E eu espero encontrar você assim muito bem, cheio de força, de energia, de alegria, sonhando. Sonhe. E Deus faz. Ele coloca tanto o querer como o realizar. Ele coloca sonhos em nós e nos dá capacidade de atingi-los. Isso não é maravilhoso? Deus coloca as coisas dentro de nós e nos capacita a chegar lá, a realizar. Então isso para mim é muito forte, saber que eu tenho um Deus que cuida de tudo, que orienta, que guia, que me ajuda a ser melhor. Todo dia, quando abro os meus olhos, eu sei que eu posso contar com Deus. Eu sei que eu tenho esse Deus que me ajuda a ser melhor. E se eu avanço um pouco, e quanto mais eu avanço, eu sei que isso provém de Deus, a fonte é Deus. Ele me ajuda a melhorar, ele me ajuda a crescer, a desenvolver, a progredir, a ir além. Deus é bom. Provar e ver de que ele é bom. Todas as pessoas que provam falam a mesma coisa. Deus é bom. Deus faz a diferença. Deus fez toda a diferença na minha vida. E eu posso falar isso. Deus fez toda a diferença na minha vida e Deus é que faz a diferença. A alegria vem dele, a força, né? Esse é o dia. Vamos nos alegrar nele. Esse é o dia que o Senhor fez. Vamos nos levantar e nos alegrar nele. Maravilhoso, né? Graças a Deus por tudo. Como é bom a gente saber que o Senhor está presente. Então, eu não sei o que você está vivendo, mas não tema nada, não. Não se preocupa, não. O Senhor está vendo tudo. Ele não se esqueceu das suas orações. Ele não está surdo. Ele não te deixou. Ele é um Deus que socorre. É um Deus que ampara. Ele não desampara. E ele age de uma maneira que a gente não consegue nem explicar. Eu posso dizer para você que eu muitas vezes vejo a ação de Deus de uma forma, de uma maneira, que eu não tenho como explicar. Eu sei que é Deus que está lá fazendo. Eu sei que é a mão do Senhor agindo. Então, o inexplicável vai acontecer aí. Aquilo que é totalmente improvável. O impossível. Confia. Ainda que pareça que está perdendo, que está perdido já. Se você tem confiado em Deus, você não perdeu, não está perdido, você não vai perder coisa nenhuma. Muito pelo contrário, você vai ver aquela reviravolta incrível, aqueles acontecimentos estrondosos que chegam mexendo com tudo, abalando tudo. Confia nesse Pai amoroso. Olha o que diz aqui. Disse-lhe o Senhor, 2 nações estão em seu ventre. Já desde as entranhas 2 povos se separarão. Um deles será mais forte que o outro. Mas o mais velho servirá ao mais novo. Maravilhoso. Deus falou isso aqui
para Rebeca. E você vê, ela estava grávida ainda. E Deus falou com ela quando ela não estava entendendo o que estava acontecendo, um movimento daquelas duas crianças. E ela foi orar a Deus para perguntar o que era aquilo. E o Senhor falou, tem duas nações aí. Olha que coisa forte. Duas nações dentro do ventre dela. E o Senhor disse, e o maior vai servir ao menor. Bom, essas crianças nasceram, os anos passaram, e Deus, que é onisciente, conhece o futuro, sabia que o mais velho, que era Esaú, seria uma pessoa assim, o que a Bíblia chama de imoral, profano. Ele desprezou a sua primogenitura, aquilo que era tão valoroso, aquilo que tinha tanto valor, que era precioso. Ele não deu valor nenhum. Ele trocou por um prato de lentilhas, de carne, de um cozido lá. Então isso é muito sério, eu poderia falar muito tempo disso aqui, né? Esse sujeito que tinha tudo e jogou tudo fora. Quantas vezes a gente encontra pessoas assim, que tem tudo para ser feliz, a pessoa tem tudo para realizar muito mais, tem tudo para estar bem e não está bem. Ela tem tudo. E ela acaba estragando com a vida dela, porque ela acaba tomando decisões pelo estômago, né? E tem muita gente que define a vida pelo estômago, por um momento, pela emoção do momento, e arrasa com tudo, altera o destino. E quando Isaac chamou Esaú para dar a bênção e tal, a bênção era muito, muito importante, você vê isso. A Rebeca entrou em pânico e já armou um plano ali, junto com Jacó, e eles cuidaram dos detalhes. Para o Jacó parecer com Esaú, botaram pele de carneiro nas mãos, porque ele era mais peludo, no pescoço. Mas eles cuidaram dos detalhes para enganar o Isaac. E o Isaac, então, dar a bênção para Jacó e não para Esaú. Porque ela, vendo o jeito do Esaú, ela não quis. Ou, naquele momento, talvez eu pergunto, ela tinha esquecido? Ou ela lembrou e achou que Deus ia perder o controle e precisava da ajuda dela. Ela pode ter esquecido do que Deus falou com ela. E agora eu preciso agir. E ela pode ter achado que Deus perdeu o controle. Então eu vou precisar agir. Eu não sei. A Bíblia não dá esse detalhe. Eu sei que Deus falou com ela que o maior ia servir ao menor. Que tinha duas nações lá. E ela, assim, se movimentou de todas as maneiras, com base na mentira, no engano, em encenações, e botou o filho naquela mentiraiada, naquela coisa errada, e aquilo causou muitos problemas. Muitos problemas. Então, muitas vezes, a pessoa já tem uma palavra de Deus, ou ela esquece, ou ela acha que Deus perdeu o controle. E aí ela sai agindo na força do braço, usando métodos que Deus jamais iria aceitar. Deus não compartilha da mentira, ele não
não aceita nos projetos de Deus, sempre, sempre você vai encontrar a verdade. Deus trabalha com a verdade. Nas coisas de Deus não tem mentira, não tem engano. Ele sabe como agir em absolutamente tudo. Ele faz sem necessidade de mentira, de engano, de encenações, de planos mirabolantes. Deus não perde o controle. E ela passou na frente de Deus, por cima do que ela tinha ouvido. Que tinha ela tinha no ventre 2 nações. E que o maior ia servir ao menor. Ou ela esqueceu, e ela não queria mesmo, por conhecer o temperamento, o comportamento do Esaú. Ou ela achou que Deus perdeu o controle e precisava da ajuda dela. E ela usou de métodos totalmente, assim, abomináveis para Deus. Os métodos que ela usou são abomináveis. Deus abomina. Mentira, enganar outra pessoa, trapacear. Deus não faz parte disso. Deus não jamais vai partilhar de uma coisa dessa. Jamais. Então, assim, nós precisamos aprender a confiar em Deus. Se você tem uma palavra de Deus, não passa na frente de Deus. Não faça isso. Não pense que Deus perdeu o controle. Não tente ajudar o Senhor mentindo, enganando, trapaceando, tirando de alguém. Porque Deus perdeu o controle. Deus agora perdeu o controle disso aqui. Ele nunca perde o controle, ela tinha que ter confiado. Deus tinha uma saída. Deus sempre tem uma saída. Ele sempre tem. Se ele prometeu, ele é responsável, ele vela pela palavra dele para cumprir. Se ele falou algo com você, ele é responsável em fazer com que aquilo aconteça. Eu vou cooperar, mas da maneira certa. Eu vou cooperar com a verdade, com a honestidade, com a sinceridade, com o que é íntegro, reto. Não na mentira, no engano. Se você tem que mentir para vender, se você tem que mentir para conquistar alguma coisa, se você tem que mentir para se manter num lugar, Deus não está nisso. Se Deus te prometeu algo, você não precisa passar na frente dele. Ele não precisa da tua ajuda desta maneira. Não. Se ele me prometeu, ele é fiel para cumprir e ele é poderoso para fazer. Queridos, Deus nunca perde o controle. Deus sempre sabe o que faz. Deus está sempre presente. Sabe, Ele está ali, com a sua mão forte. E se eu confiar, Ele vai fazer com que tudo coopere para o meu bem e que as coisas caminhem como elas têm que caminhar, mas dentro da justiça, da verdade. Ela nunca mais viu o Jacó. O Jacó penou por anos, foi enganado, passou por situações e situações. A colheita, né? Foi chegando a fatura daquelas mentiras, enganos. Então, assim, saiu fugido. Tudo porque
Rebeca não dependeu de Deus. Ela não dependeu de Deus, ela não esperou por Deus. Ela não aguardou por Deus. Ela não confiou que Deus ia fazer. A gente não sabe de que maneira, mas ele ia. Ele não tinha liberado a palavra, que o maior ia servir ao menor? Ponto. Que o menor ia ser cabeça? Então, ponto. Ela gostava mais do Jacó, pendia mais para o Jacó. Né? Ele era o predileto dela. Como Esaú era o predileto de Isaac. E você vê, isso não pode acontecer dentro de uma casa. Ela tentou favorecer mais o filho mais novo. O Isaac já ia dar a bênção, porque ele era o mais velho mesmo, então ele tinha direito à primogenitura. O mais velho, assim, eles eram gêmeos, mas ele tinha nascido primeiro. Mas o Senhor já tinha falado. Então, esse é o ponto aqui, dessa mensagem. Que eu sei que Deus está falando com alguém. O ponto é esse. Ele falou com você. Ele te fez uma promessa. Ele não precisa da tua ajuda de forma errada. Não, porque se eu não ajudar, de que maneira? Mentindo, enganando, trapaceando? Isso não ajuda. Você vai atrapalhar. Não, porque se eu não fizer assim, não vai acontecer. Como assim? Ele é o Deus Todo-Poderoso, operando. Deus ninguém pode impedir. Se ele determinar algo, ninguém pode invalidar. Quando ele abre uma porta, ninguém fecha. Que ele fecha, ninguém abre. Quando Deus determina algo, está determinado. Acabou. Ponto final. Então, muitas vezes eu vejo as pessoas se precipitando, passando na frente de Deus, dando passos equivocados, estúpidos, pegando problemas que poderiam evitar, deveriam ter evitado, mas evitado daquele jeito, porque depois, meu Deus, são anos colhendo coisas que você para e pensa, por que que eu fui plantar essa semente? Por que que eu fui me meter nessa guerra? Por que que eu fui pegar esse problema para a minha vida? Mas, infelizmente, tem gente que vai lá e pega com as próprias mãos. Ele está vendo que aquilo está errado, que Deus não trabalha daquela maneira, que Deus não está naquilo. Mas ele vai e põe a mão dele naquilo que ele sabe, ele já ouviu. Deus trabalha com a verdade, Deus está na verdade. Se ele prometeu, ele é poderoso para fazer. Deus não falha, ele vela pela sua palavra para cumprir. A palavra dele não volta vazia. Ou seja, nós temos todas as mensagens. Nós sabemos, inclusive, repetir todos esses versículos. Nós conhecemos todos eles. Que Deus faz infinitamente mais. Que tudo coopera. A gente sabe repetir tudo sem parar. Deus faz, ele é poderoso. Aí o problema chega. Ai, eu vou ter que fazer alguma coisa. Que coisa? Mentir, enganar, trapacear, passar na frente, falsificar coisas. Eu lembro de uma mulher crente que falsificou a assinatura do marido. E mais tarde aquilo lá causou um problema tão grande na vida dela. Mas tão grande. Pensa um problema, esse chão ficou doido. Desequilibrado. Assim, ele ficou possesso.
E aquilo ela deu munição para ele, para falar horrores dela. Ela era uma pessoa correta, mas naquele momento ela... É aquilo, né? A Bíblia manda olhar e vigiar. E no momento aquele momento em que a pessoa está apavorada, aquela pressão, ela fez essa bobagem. O marido não era flor que se cheira? Não era mesmo. Um problema danado? Mas não importa. Não importa. Ela deu uma munição para ele. E o que é certo é certo. O que é honesto é honesto. E ele era o marido dela. Então ela não podia jamais passar por cima dessa autoridade. O que é certo, falsificar uma assinatura é ilegal, é crime, está errado. Você não pode fazer uma coisa dessa. Então, assim, ela tinha todos os motivos, mas nenhum motivo cabe numa coisa dessa. Ou eu confio em Deus, ou eu vou me meter num problema. Ou eu confio em Deus, ou eu vou pegar problemas para a minha vida. Porque as pessoas se metem em problemas exatamente porque elas não confiam em Deus. Elas não confiam. E aí elas vão e se metem em coisas que mais tarde aquilo volta contra elas. E volta assim numa proporção de desespero. Eu lembro dessa mulher entrar em desespero, porque esse homem ameaçou ela de todas as maneiras. Assim, e o que é pior, né? Contou para todo mundo, e envergonhou ela demais. E ninguém deu razão para ela, até os filhos. Naquele momento, assim, ela perdeu a razão. Ela perdeu a razão. E Deus não podia defendê-la. Deus não podia defendê-la. Por quê? Porque ela fez uma coisa que Deus não compactua. Deus não ia compactuar, como é que Deus ia livrá-la? Mas naquele momento, bom, é a saída e isso vai ficar aí. Não, mas ela conhecia a palavra. Ela tinha que ter temido a Deus. Não posso fazer isso. Independente do que o meu marido é, não importa. Eu não posso descer esse nível. Eu sou uma mulher de Deus. Eu ando com a verdade, com a justiça, a integridade. Isso é errado diante de Deus, diante dos homens. Isso não é justo, isso não é correto. Isso é pegar um problema para a minha vida. É plantar uma semente que vai voltar contra mim. Então, assim, abra o leque. Espera por Deus, seja qual for a sua situação. A área que for. A situação que for. Espera por Deus. Dependa de Deus. Deus não opera onde há mentira, onde há engano. Deus não opera. Você vai só pegar problemas. Se você tem uma palavra de Deus, ainda que pareça que vai dar errado, que você vai perder, que não tem outro jeito, faça ao modo de Deus. E o jeito de Deus é sempre com a verdade, integridade, justiça, decência. Entendeu? É sempre fazendo aquilo que é certo. A Bíblia manda a gente sofrer o dano, ser prejudicado, mas manter a palavra, manter o trato, manter a verdade, porque a verdade liberta, transforma e sempre faz bem. Momentaneamente, pode até parecer que você está sendo prejudicado, e ainda que seja, mas você vai ter uma boa colheita, porque você fez o que é certo, o que é justo. Deus não precisa da nossa ajuda dessa maneira. Nós temos que cooperar com Deus, sim, mas de forma certa, justa, honesta, íntegra, verdadeira.
Seja qual for a situação, vá com a verdade. Confie em Deus. Vá com a verdade. E Deus vai te dar vitória. Confia no Senhor, ainda que pareça que não vai dar certo e que todo mundo está falando, não, você tem que fazer assim, tem que ser desse jeito. Não. Deus já falou com você. Ele já tinha falado com a Rebeca, ela tinha que ter confiado. Mas ela se precipitou e eles pegaram muitos problemas. O filho pegou muitos problemas. Ela levou o filho a pegar muitos problemas. Não tem que ser assim. Vá com a verdade. Sim, vá com a verdade. Dependa de Deus e faça tudo dentro da verdade. Seja altamente íntegro. Confie em Deus. É fé. O justo viverá da fé. Confia, creia. Fé está ligada à obediência. Fé é obediência. Como é que eu falo que eu tenho fé, mas eu não obedeço? Vai ser a fé dos demônios. Crê, treme, mas não obedece. Eu tenho que crer, tremer e obedecer. Vá com a verdade e Deus vai te honrar. Se crer e desejar, quiser orar comigo, prepara algo que queira que receba oração. Eu volto já para nós orarmos. Momento da oração. Meu Deus querido, eu oro por esta vida que o Senhor ama tanto. Passa do teu sangue sobre ela. Queima ela do alto da cabeça à planta dos pés. Eu repreendo todo o temor, toda a preocupação, ansiedade, em nome de Jesus. E que ela descanse, que ela aquiete o coração e que ela decida caminhar com a fé. Depender da fé, de verdade. Cooperar com o Senhor, mas com a verdade. Que ela confie na sua palavra, porque fazendo do teu jeito, dentro da justiça, com a verdade, tudo dá certo. Falando a verdade, agindo na verdade, na honestidade, é que nós vamos ser bem-sucedidos. Abençoa lares, famílias, todos que enviaram os seus pedidos para oração, consagro tudo. Peço mudanças, vitórias, definições, um povo sarado, forte, livre, animado. Senhor, cheio de sabedoria, focado nas coisas certas. Abençoa o teu povo, meus amigos e companheiros semeadores, com boa medida, recalcada, sacudida, transbordando. Eu profetizo o dom da riqueza, da prosperidade, da abundância, uma unção de conquista sobre cada semeador. Levanta mais semeadores porque precisamos. Onde esse programa estiver chegando, que esse entendimento esteja chegando. E que essa pessoa esteja recebendo a força agora para se levantar e caminhar com base na sua palavra, no temor, temendo o Senhor acima de tudo. Muito obrigada por tudo, Senhor. Eu abençoo cada um e peço a tua bênção. Amém, amém, amém. Graças a Deus, amém. O número do Disque Vida é 0, operadora 11. 3296-9449. Rua Taquari, 995 na Moca. É onde eu fico e onde vou estar amanhã com a reunião para a renovação da mente. Depois a nossa quinta 24 horas. Sempre um dia maravilhoso. Reuniões maravilhosas. Busque o Senhor. Busque o Senhor em primeiro lugar e dependa dEle. Hoje a reunião para troca de coração, às 7 da manhã em São Paulo, depois às 9, 15, 19, 30, em todos os nossos templos. Conte com a gente e se o Senhor Jesus não voltar, eu vou continuar aqui, falando de vida e mudança de vida. Bom dia, amém.